Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um dos livros mais conhecidos do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. Olá. A nossa fonte aqui é um comentário expositivo bem detalhado do Hernandes Dias Lopes, e a gente vai usar ele para tentar desvendar a estrutura e a mensagem central do livro. Exato. Porque muita gente conhece as histórias de Mateus, né? O Sermão do Monte, as parábolas. Sim, os greatest hits. Isso. Mas a nossa ideia é olhar para a arquitetura do todo. Mateus não estava só juntando histórias. Ele estava construindo um argumento, sabe? Peça por peça. Perfeito. Então vamos começar pela primeira peça desse quebra-cabeça. O autor. Quem era o homem por trás desse evangelho e o que motivou ele a escrever? Bom, a identidade de Mateus já é, assim, o primeiro grande paradoxo do livro. Ele era um publicano, um cobrador de impostos. O que pra gente hoje talvez não soe tão grave, mas na época era terrível, né? Era ser um pária. Pensa assim, ele trabalhava para o Império Romano, que era força de ocupação, tirando dinheiro do próprio povo dele para financiar o opressor. Eram vistos como traidores, basicamente. Traidores, ladrões, eram colocados na mesma categoria moral de prostitutas, eram conhecidos por extorquir, por enriquecer às custas dos outros. Ou seja, ele era o tipo de pessoa que o establishment religioso da época consideraria impura. Corrupta. Sem salvação, talvez. Exatamente. E é esse homem que larga tudo para seguir Jesus. Imagina o choque. Ele não só abandonou uma fonte de riqueza gigantesca, mas o único status que ele tinha. E o que isso traz para o relato dele, o fato de ser ele, especificamente? Traz uma perspectiva única. Ele não era um teólogo de gabinete, sabe? Era um homem do mundo, prático. E ele estava lá. Ele caminhou com Jesus, ouviu os ensinamentos, viu os milagres. Isso dá uma credibilidade, um senso de realismo para o texto. Certo. Ele era uma testemunha ocular. Mas se ele está construindo um caso, ele tem um júri em mente. Para quem ele escrevia? E essa é a segunda chave para entender tudo. O público dele eram os judeus. Ele está falando diretamente para a mentalidade judaica do primeiro século. Por isso, tantas citações do Antigo Testamento. Exatamente. Mais de 129. Ele sabia que para convencer esse público, ele precisava usar a única autoridade que eles reconheciam, as escrituras hebraicas. Ele está o tempo todo dizendo, vejam, isso aqui não é novo, é o cumprimento do que vocês esperam há séculos. Perfeito! A tese central dele é uma só. Jesus de Nazaré é o Messias prometido, o legítimo rei de Israel. Tudo no livro serve para sustentar isso. Entendi. Então, se essa é a tese, o primeiro capítulo, que para muita gente é só aquela lista de nomes... A genealogia. Isso. Aquilo ali é, na verdade, a prova A do caso dele, né? Exatamente. Aquela lista não é um prefácio chato, é a base legal de todo o argumento. A primeira pergunta sobre um pretenso Messias seria: ele tem a linhagem certa? Tinha que ser da linhagem do rei Davi. Ponto final. Sem isso, a conversa nem começava. E o que Mateus faz é genial. Ele organiza a lista em 3 blocos de 14 gerações. Um número simbólico. Sim, para mostrar uma ordem divina na história e tudo culmina em Jesus. Ele estabelece de forma quase documental que Jesus tem o direito legal ao trono. Mas tem um detalhe curioso nessa lista. Mateus inclui algumas mulheres e não são mulheres comuns, digamos. Tamar, Raabe, Ruth. Batseba. Exato. A história delas é cheia de controvérsia, de escândalo. Algumas nem eram judias. Por que colocar essas figuras problemáticas em destaque? Esse detalhe é fascinante. Ao fazer isso, Mateus já está sinalizando desde o começo que o reino desse novo rei não seria baseado em pureza étnica ou perfeição moral. Ah! Seria um reino de graça, que inclui os marginalizados, os pecadores, os estrangeiros. Ele está sutilmente preparando o terreno para uma das maiores revoltadas do evangelho dele. Que é a ideia de que esse rei judeu veio para todos. Para todos, não só para um grupo seleto. Uau! Então, a prova da linhagem já vem com essa pista. Mas logo depois de estabelecer a herança humana, a narrativa dá uma guinada completa. Ele fala da concepção divina.
Como ele concilia as duas coisas? E é exatamente nesse ponto de tensão que está o coração da teologia de Mateus. Ele não tenta esconder uma em favor da outra, ele apresenta as duas lado a lado. Primeiro, a linhagem terrena. Sim, ele diz, aqui está o direito legal ao trono via José. E logo em seguida, mas entendam, a origem dele é muito mais profunda. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. É uma forma de dizer que ele cumpre os requisitos humanos, mas a autoridade final vem de Deus. É a fusão perfeita. Tem uma frase no comentário que resume isso de forma brilhante. Como homem, Jesus não teve pai e como Deus não teve mãe. Isso é poderoso. Ok, então Mateus estabelece a identidade do rei, mas que tipo de reino ele descreve? Quais são as leis, a constituição desse reino? Aí a gente entra no coração do livro, porque mais de 60% dele é dedicado aos ensinamentos de Jesus. E a peça central é o Sermão do Monte, né? Capítulos 5 a 7. Constituição do reino. Exato. E começa com as bem-aventuranças, que não são bem mandamentos, mas um retrato do caráter de quem pertence a esse reino. E é aqui que a lógica do mundo vira de cabeça para baixo. Bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos. É o oposto de tudo que a nossa cultura prega, né? Totalmente. O mundo diz, seja forte, seja autossuficiente. E o Sermão do Monte diz, reconheça sua fraqueza, sua necessidade. É o que a gente pode chamar de ética da pirâmide invertida. A felicidade, o favor de Deus, não estão no topo, no orgulho. Estão na humildade, na dependência. E isso devia ser muito chocante para a audiência original. Imagina, vivendo sob a opressão de Roma, onde o poder, a força bruta, a dominação eram os valores. Aí Jesus chega e diz, no meu reino é o contrário, a grandeza está na pequenez. Vamos pegar um desses conceitos. Mansidão. A palavra manso hoje soa como fraco, passivo. Alguém que não se defende. Mas não é isso que o texto quer dizer, certo? De forma alguma, a palavra grega original, praus, era usada para descrever, por exemplo, um animal selvagem que foi domado. Ah, interessante. Pensa num cavalo de guerra. Ele é incrivelmente forte e poderoso. A mansidão não é a ausência de força, é o poder sob controle. O cavalo ainda tem a força, mas ela está submissa às rédeas. Exatamente. Ser manso no reino de Deus é ter a sua força, sua vontade, suas ambições, tudo sob o controle de Deus. É uma força direcionada, não uma ausência de força. Isso muda tudo. E Mateus não deixa essa constituição só na teoria. Ele intercala esses grandes ensinamentos com ação, com milagres. Sim, é um padrão rítmico. Discurso, depois ação. Ensinamento, depois milagres. É como se ele dissesse, aqui está a lei do reino, e logo depois, e aqui está o rei, mostrando como isso funciona na prática. Os milagres são sinais do reino. São sinais. Cada cura é uma pequena restauração do mundo. Cada demônio expulso é uma demonstração de que a autoridade do rei é superior. Palavras e obras andam juntas. Tem um exemplo fantástico disso, que é a cura do servo do centurião romano, um oficial do exército de ocupação. Sim, um gentil. E a fé desse homem impressiona tanto Jesus que ele diz que nunca viu fé igual em Israel. E aí ele realiza a cura à distância, só com a palavra. Essa história é uma bomba no meio do evangelho. Primeiro, mostra o alcance do poder do rei. Ele nem precisa estar lá. Certo. Mas, mais importante, mostra o alcance da graça dele. Um centurião romano, símbolo da opressão, tem mais fé que o povo da aliança. É chocante. E Jesus usa esse momento para dizer que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Vão se sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ele está, na prática, redefinindo as fronteiras do povo de Deus. Exatamente. E isso conecta lá com aquelas mulheres da genealogia, lembra? É verdade. Mateus, que é o evangelho mais judeu, é também o mais universal na sua conclusão. Começa com magos gentios, elogia a fé de um soldado romano, de uma mulher cananeia e termina com a ordem de fazer discípulos de todas as nações. A mensagem é clara, o rei de Israel veio para ser o rei do mundo. Sem dúvida. E, claro, um rei com um reino de valores invertidos e fronteiras abertas vai encontrar oposição. E ele encontrou, principalmente nos líderes religiosos. Sim, os fariseus e os saduceus. Eles se odiavam, mas se uniram contra Jesus.
Quem eram eles exatamente? Pensa nos fariseus como os tradicionalistas, os puristas, obcecados com a pureza ritual, com a aplicação minuciosa da lei e das tradições que eles criaram. Eram o poder religioso popular. E os saduceus? Eram a elite rica, a aristocracia, controlavam o templo, o sacerdócio, eram mais políticos, conectados com Roma, preocupados em manter o status quo, eram mais céticos. E o que Jesus fazia que unia esses dois grupos tão diferentes contra ele? Ele desafiava a base da autoridade deles. Eles tinham um sistema religioso de aparência, de rituais externos. A religião deles era sobre o que você fazia por fora. E Jesus dizia que o que importava era o coração. Isso. Eles acusam de hipocrisia, de serem sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de morte por dentro. Ele expôs a religião deles como uma fachada vazia, e isso ameaçava todo o sistema de poder deles. E é nesse contexto de conflito que Mateus faz algo único. Ele é o único evangelista a usar a palavra igreja. Por que isso é tão significativo? É importantíssimo. Ao usar a palavra eclésia, igreja, Jesus está sinalizando a formação de uma nova comunidade, a Assembleia dos Súditos do Rei, Que não seria definida por laços de sangue ou nacionalidade. mas pela confissão de fé em quem ele é. Ele estava criando uma nova família espiritual, e essa igreja seria a embaixada do seu reino na Terra, encarregada de continuar a missão. Então, para a gente resumir o caso que Mateus constrói, ele começa com as credenciais de Jesus como rei, depois define a constituição desse reino, mostra o poder do rei em ação e, finalmente, estabelece a igreja como a comunidade que vai levar essa mensagem adiante. É uma estrutura muito coesa, muito didática. Ele está metodicamente levando o leitor por uma jornada lógica, usando as próprias escrituras judaicas para provar que Jesus é a culminação de toda a história e esperança deles. E a mensagem final é que a verdadeira identidade não está na herança ou na tradição. Mas na submissão a esse rei e em fazer parte do reino global dele. Isso nos deixa com uma reflexão final que vem do Sermão do Monte. Jesus diz que a justiça dos seus seguidores precisa exceder em muito a dos escribas e fariseus. Que eram os mais justos que existiam pelo padrão da época. Exatamente. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. O que realmente significa ter uma justiça que não é só sobre seguir regras por fora, mas que nasce de uma transformação tão profunda, que muda quem a gente é por dentro?